Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos tratar sobre comunicação, mais especificamente comunicação profissional. E aí eu trago para vocês um dilema, né, uma dificuldade que a gente tem hoje em dia, porque praticamente toda a comunicação que nós fazemos é através do celular. E o celular por si, ele tem aquela dinâmica, né, mais informal, digamos assim. Por estar ali na palma da mão, por a gente estar sempre visualizando, é uma comunicação mais rápida. E aí vamos dar algumas dicas aqui falando sobre comunicação mais focado no profissional. Alguns cuidados que a gente tem que ter quando a gente for utilizar alguns comunicadores instantâneos como WhatsApp, Telegram e escrever algum e-mail. Então vamos focar nessa atenção, né, algumas dicas relacionadas ao uso profissional e comunicação através de smartphone. Beleza? Então falando um pouquinho aqui sobre fala, a gente tem que identificar aqui a forma que eu me comunico, a forma que eu falo, é a forma que eu sou visto, tá? Então, dependendo da atividade que eu vou desempenhar, seja como profissional, seja como comunicador na rede social, seja como professor, a gente tem essa dinâmica e forma de falar que deve ser com clareza, né? Independente da forma que a gente se comunica, tem que ser passar uma comunicação, a mensagem tem que ser repassada, né? Com clareza, com credibilidade, com as ideias organizadas da forma correta, tá? Então, vamos falar aqui, vamos mostrar alguns erros e como a gente deveria, na verdade, ter se comunicado em cada caso, tá bom? Por exemplo, tem uma mesma mensagem que eu gostaria de passar, ela é escrita da forma errada, né, com abreviações, então eu coloquei aqui, oi, precisa de quê? A comunicação é transmitida? É. Para muitas pessoas essa comunicação é suficiente? É. Eu consigo entender ali que a minha necessidade, a mensagem foi passada rapidamente. Mas aqui eu coloquei precisa de quê com abreviação, com o que, sem a escrita correta, né? Então, na verdade, essa mesma mensagem, quando a gente tem um tom profissional, ela deveria ser escrita dessa forma aqui. Olá, tudo bem? Ou seja, uma apresentação. Eu já não vou tão direto ao assunto, né? Pergunto como é que está a pessoa. Se for bom dia, se a comunicação for ali, antes de solicitar o que eu quero, um bom diazinho, como é que você está? Você está bem? Né? Para a gente poder fazer a pergunta. Poderia me confirmar qual material eu devo enviar? Né? É diferente do que oi, precisa de quê? Isso é informalidade, isso aí a gente trata com uma linguagem direta, com o pessoal mais próximo, pessoal familiar, na nossa casa. Mas quando a gente vai tratar e fazer um atendimento de forma profissional, a gente tem que ter esse cuidado, né, da escrita e a comunicação ela ter um tom mais educado, né, e com algumas necessidades de comunicação e relacionamento, antes da gente de fato passar a mensagem. Alisson, isso é muita formalidade. Mas infelizmente é uma questão de educação profissional, uma educação e um relacionamento, para a gente gerar aquele relacionamento, profissionalismo, confiança, entende? A gente tem que ter essa distinção do que é comunicação informal e comunicação formal, tá? E aqui eu vou falar e decupar aqui com vocês alguns, um ponto a ponto aqui, em que a gente deve tomar e ter atenção, tá? Então, alguns princípios aqui da comunicação profissional. Primeiro, clareza. Eu ser direto não significa eu ser rude, tá? A utilização de frases curtas e simples, mas a construção ela deve ser realizada de uma forma que, por exemplo, aqui, ó, reunião confirmada para amanhã às 10. Para eu falar reunião confirmada amanhã às 10, significa que tem que estar um andamento, já tem que existir uma condição previamente, né? Eu não posso simplesmente chegar com reunião confirmada amanhã às 10. Significa que a gente já teve um contato inicial. Olá, Alisson, tudo bem? Conforme conversamos anteriormente, ou então ontem à noite, enfim, da última comunicação que você fez, estou passando para informar que amanhã a nossa reunião às 10 horas está confirmada. Um grande abraço. Entendeu? Então, apesar da gente passar clareza, a gente tem que também entender o contexto que essa frase está sendo aplicada. Se for numa situação que a gente já abordou tudo isso aqui,
que a gente já tinha uma comunicação prévia, ou então eu dizia assim, Alisson, aguarda um pouco que eu vou confirmar a reunião e aí te informo. Beleza, eu já fiz uma atenção, a gente já fez um atendimento anterior, e não simplesmente eu comecei a frase, comecei a conversa já dizendo na lata isso aí, tá? Então eu tenho que ter o cuidado de fazer toda a comunicação para não parecer grosseiro, tá? A questão da educação, então sempre agradeça, sempre cumprimente, né? Se for a primeira vez no dia que você estiver falando, passa um bom dia, uma boa tarde, uma cordialidade inicial para iniciar a conversa, né? Se for pessoa que você já tem um relacionamento, tudo bem, já chama pelo nome. Se for, por exemplo, um atendimento de uma determinada empresa, se a pessoa não se identificar prontamente já no atendimento, você informar também, perguntar, tudo bem, o responsável por determinada situação se encontra, com quem que eu falo, a quem eu me dirijo para tratar sobre determinado assunto, não vou despejando já na primeira pessoa que me atende, né? Muitas dessas são atendimentos por inteligência artificial hoje em dia, principalmente via WhatsApp. Então eu tenho que ter o cuidado ali, fazendo aquela filtragem inicial para que eu possa realmente me comunicar e passar a informação para quem é responsável de fato, que vai resolver a minha necessidade, tá? Então, a questão também de você ser objetivo, vá direto ao ponto, mas explique o necessário. É isso que eu falei. Eu não preciso também fazer um encantamento muito alto, não é isso. O que eu digo é que tem que ter um processo, mas durante esse processo, a minha comunicação ela tem que ser a mais direta possível, apesar de ter as formalidades. Compreende? Então aqui, eu falei aqui, eu vou direto ao ponto, mas explico o necessário. Então uma dica, uma boa mensagem tem um início, que é aquela saudação que eu falei, olá, tudo bem, bom dia. Um corpo, que é o assunto sobre o que eu quero falar. E um fechamento, desde já, agradeço, né, já para incorporar ali a mensagem. Seja isso através do WhatsApp, seja isso através da escrita de um bom e-mail, né? Então, a estrutura é essa: cordialidade, abertura, uma saudação inicial, desenvolvimento objetivo e um fechamento com agradecimento, tá? Coerência e tom. Então, lembra, para quem eu estiver me comunicando, eu faço uma comunicação específica. Por exemplo, se for um colega de equipe que você estiver trabalhando, eu tenho um tom mais informal, porém com a cordialidade, com a questão de não utilizar palavrões, de não utilizar, isso eu estou falando no ambiente de trabalho, tá, pessoal? Quando eu tenho ali, por exemplo, um cliente ou um gestor, que são pessoas que estão numa categoria de supervisão, numa categoria superior em relação a hierarquicamente falando dentro da empresa, que são pessoas que tomam as decisões, que orientam, né, os subordinados ali dentro daquela estrutura, a gente tem que ter uma certa formalidade. Apesar de, muitas vezes, o supervisor, o coordenador, o gestor é nosso amigo também, mas dentro do ambiente profissional, a gente se comunica com essa hierarquia, tá? Então, muito cuidado quando a gente for se comunicar, porque para essas pessoas, por exemplo, para mim e para o meu coordenador, que é meu amigo, a gente tem essa relação. Mas os outros subordinados, as outras pessoas que estão também na mesma função que eu, que também são comandados por aquele ali, quando existe essa comunicação aqui, eles acham também que podem ter uma certa liberdade falando com a gerência ou determinada situação. Ou cliente. A comunicação com o cliente, eu trabalho com vendas, a comunicação com o cliente ela é muito particular. Então, o vendedor normalmente é o primeiro elo de confiança entre a empresa e a prestação de serviço, né? Então, eu capto esse cliente, trago ele para a empresa e presto serviço ou produto que eu faço a venda. Mas por que ele compra esse produto? Porque ele confia no vendedor. Então, o vendedor, se você tiver, por exemplo, um cargo desse, que você lide diretamente com o cliente, esse relacionamento ele pode gerar uma intimidade. Então, vários dos meus clientes tornam-se amigos. Porém, quando a gente está tratando relação à empresa, a serviço,
a trabalho, eu tento manter também uma certa formalidade para a pessoa separar o meu CNPJ da minha pessoa física, né? Da minha pessoa jurídica, a empresa que eu represento, ou da minha pessoa física. Para quê? Eu tento manter essa distinção porque eu não quero que num churrasco, de forma informal num domingo, essa pessoa, esse meu cliente, ele venha tratar comigo a respeito de serviço, de trabalho. Então, essa relação ela tem que estar muito bem dividida, muito bem separada. E isso serve para todo o ambiente de trabalho como um todo. Então, se eu tenho meus colegas de trabalho que eu trato ali com informalidade nos finais de semana, a gente sai para tomar uma cervejinha, sai para fazer alguma coisa, vai para um show, a gente tem aquela nossa liberdade. Mas se eu consigo manter uma comunicação separada, diferente, ele já vai entender que o meu tom eu estou tratando com ele em relação a trabalho. Eu sempre brinco com as pessoas, ó, o meu CNPJ é diferente do meu PF, da minha pessoa física, do meu CPF, tá? Então, alguma coisa, alguma fala que eu digo aqui no trabalho relacionada a crescimento, um feedback, uma crítica construtiva, alguma coisa, é o meu CNPJ que está falando. Quando a gente fecha a porta, sai, tá aqui, aí eu vou falar no meu CPF. Entende? Quando eu tenho essa comunicação bem separada, e existe uma certa formalidade quando a gente trata de trabalho, aí a gente consegue realmente distinguir e separar muito bem esses lados, para que as pessoas muitas vezes não levem com rancor aquilo que acontece no ambiente de trabalho para fora. E isso é muito difícil. A comunicação diferenciada e formalizada, né, a comunicação formal, ela ajuda também nesse sentido de separação, tá certo? Então, pessoal, falando ainda sobre aquela estrutura de mensagem, cumprimento inicial, bom dia, né? Bom dia, fulano. O contexto rápido, né? Eu sou Alisson, né? Eu sou da equipe de marketing, já fiz ali aquele link. Um assunto direto, já meto ali o assunto sobre o que é aquela comunicação. Eu gostaria de confirmar o horário da reunião de amanhã, lembra? E o fechamento. Eu agradeço desde já pela atenção, um grande abraço. Certinho, mensagem completa, né? E aí essa é a estrutura básica de uma comunicação de forma formal, mesmo que seja através de um WhatsApp ou uma comunicação direta, tá? Sempre que você for escrever alguma mensagem no celular, uma dica boa também é você revisar o texto antes. Por quê? Porque o celular ele tende a repetir mensagens que a gente escreve e que mais escreve, as palavras que mais escreve. Ele tende também a trocar algumas palavras por uso de emojis. No lado profissional, isso não é indicado, tá? E abreviações de palavras, na verdade, deve se escrever o português da forma correta. E aí, por ele fazer já essas abreviações e eu utilizar o celular tanto para o lado pessoal quanto também para o profissional, então tem celulares hoje que eu consigo ter dois tipos de telefone, um número do trabalho e um número pessoal. Vale a pena você dar uma revisada, tá? Outra coisa, áudios longos. O envio de áudio, eu vi um vídeo muitas vezes que eu achei interessante, que o mandar áudio é facilitar muitas vezes a minha vida diante de uma situação que eu vou ter que parar depois para escutar. Então, primeiro, evitar o áudio, né? Isso é a minha opinião. Algumas empresas têm um processo de envio de áudio, mas para registro ali, para ficar mais fácil a leitura e também para arquivo, o áudio ele ele toma muito tempo, porque eu vou ter que mandar, vou ter que passar aqui, vamos supor, 1 minuto mandando áudio, coisa que uma ligação rapidinho a gente conseguir resolver. Uma mensagem, porque às vezes eu vou ter que parar para escutar o teu áudio inteiro, áudio longo, áudio de 4 minutos, 5 minutos, né? Diante desse cenário do pessoal colocar até um áudio longo, existe a ferramenta até de acelerar uma vez e meia, 2 vezes o áudio para que a gente possa acelerar ali aquela mensagem, né? Então, o áudio longo ele não é muito indicado. Vamos evitar estar mandando áudio. O que eu puder resumir ali dentro de um contexto de comunicação cordial, formal, mas mandar uma mensagem para poder escrever e reduzir aquele tempo ali gasto para aquilo, seria mais indicado, tá? O uso de emoji também, que eu falei agora há pouco, ele pode ser utilizado, mas de forma moderada e depende da comunicação. Como eu falei,
E o tipo de comunicação que eu tenho com o meu cliente vai definir se eu tenho ou não a liberdade de uso de emoji. Não convém, pela postura de algumas pessoas, alguns profissionais, né, ou do assunto que se trata. Por exemplo, eu não tenho um advogado falando sobre uma petição de um processo trabalhista, mandando um emoji sei lá, um legal, ou o cara vai responder, o profissional vai responder o cliente pergunta, quer tirar alguma dúvida, o advogado faz só isso aqui, né? Só um emojizinho do legal. Não passa uma comunicação, uma seriedade, né? No papel da figura do profissional. Tá? Então, existe caso e caso. Ou como eu tiver ali, eu trabalho com a parte mais de publicidade, marketing, e aí a gente está lidando, por exemplo, com clientes que são... Ou a gente está lidando ali com a comunicação de um determinado projeto de gravação que a gente está fazendo, uma pauta de uma gravação para um supermercado, e a gente está ali em comunicação com atores, com produtor, com o diretor de cena e tal, e aquele grupo foi formado ali, mesmo sendo no ambiente profissional, mas ele já permite uma certa liberdade de uso de emoji e tal. Cada caso é um caso, tá? Mas fiquem atentos a isso. E outra coisa, não existe, não envie, né? Não existe, ó, não envie mensagem fora do horário de trabalho, fora do horário comercial. Agora, existem trabalhos e trabalhos, como eu falei. Nesse último agora, que é uma ideia de uma produção audiovisual, às vezes ela é necessária, se faz necessária fazer a gravação de madrugada, gravação à noite, fora do horário comercial padrão. E aí tudo bem, ficou convencionado que para aquele trabalho específico, alguma coisa, a gente tem a liberdade de se comunicar. Mas por padrão, a mensagem fora do horário comercial ou do teu trabalho sob a tua responsabilidade, e também é muito relacionado ao cargo que você tem, né, de responsabilidade ou inerente a determinado caso estar disponível ou não faz parte. Mas no geral, no CLT, o funcionário, ele tem um horário comercial a cumprir e pronto. E todo mundo tem direito, o que a gente chama de direito à desconexão, que é a gente não estar ligado ao trabalho, porque pode inclusive gerar, posteriormente, processo trabalhista sobre assédio e em horário, fora do horário predeterminado em contrato. Tá? Então, presta muita atenção nessa questão de envio de mensagens para não categorizar assédio, nem fora, nem estar trabalhando fora do horário de trabalho, para depois haver algum problema processual, alguma coisa assim, tá bom? Então, evite abreviação com excesso, evite mensagens sem contexto, tipo, manda um oi. Tá, mas tem um oi, mas não tem motivo, não tem sentido, não tem contexto, né? Vamos embasar, fazer aquela estrutura das mensagens que eu falei. Usar a caixa alta, quando a gente falou de comunicação também, que é transmitir grito, estar falando num tom mais alto, então pode passar uma certa arrogância, ignorância, né? Mandar áudio longo, sem permissão. Então, quando você for necessário, de fato, mandar um áudio que você não tem como ligar, você está, por exemplo, num local que não tem sinal de internet, que você precisa mandar ali um áudio, quando chegar algum sinal, você está viajando, e aí você precisa transmitir uma informação mais completa. Tudo bem, cada caso é um caso. Mas aí eu envio uma mensagem, fulano, ó, vou te mandar um áudio, que aqui onde eu tô na estrada, estou sem sinal, e aí por áudio eu consigo te explicar melhor como é que eu quero que seja realizada determinada demanda. Ok? Possível também. Evitar mensagem fora de hora, enfim. Escrever bem é mostrar cuidado com quem lê. Então, falando pelo lado profissional, a gente tendo uma boa escrita, a gente tendo uma boa comunicação, a gente passa cada vez maior credibilidade. Aí eu trago isso aqui agora para a nossa realidade da produção audiovisual, da roteirização. Então, quando eu tenho essa roteirização, ela bem escrita, essa comunicação que eu faço com a minha audiência, que ela torna-se mais profissional, se é isso que eu quero transmitir, né? E facilita muito nessa comunicação, de passar a mensagem da forma correta, tá? Então, vamos lá. Uso de aplicativos e mensagens de forma profissional, vamos ter esses cuidados, né? Da escrita correta, da construção da mensagem, evitar essas dicas que
que eu falei aqui de mensagem fora do horário. Vamos focar em fazer uma boa comunicação dentro do que a gente considera aí permitido no horário comercial e no âmbito profissional. Tranquilo? Vamos nessa, até a próxima aula.